Mesmo após a prisão de Lula, o PT e outros partidos de esquerda mantêm o empenho em resistir contra a condenação do ex-presidente e em garantir a presença do petista na disputa ao Planalto. Mas a possibilidade de que a candidatura seja vetada pelo TSE com base na lei da ficha limpa é real. Nesse cenário, como a esquerda se reorganizará para a batalha das urnas? Quais as estratégias para alcançar o segundo turno? Como o PCdoB se planeja para a disputa nacional e em Minas Gerais? Conversa conosco a deputada federal Jô Moraes, do PCdoB de Minas. Jô, obrigado pela presença aqui no Mundo Político. Obrigada, Heitor. É sempre uma satisfação de conversar com vocês, porque eu estou conversando com Minas, né? Jô, vamos começar falando então sobre esse processo de prisão decretado pelo juiz Sérgio Moro, incluindo aí o papel da mídia, do comandante do Exército, do STF, enfim, todo esse conjunto de atores nesse processo. Como que a senhora avalia o andamento dessas questões ao longo das últimas semanas? Para mim é muito difícil, porque eu vivi o período da ditadura militar no seu final. Eu fui presa 2 vezes, vivi 10 anos na clandestinidade, mas naquele período as coisas pareciam mais claras. Ali existia um sistema, um estamento do Estado militar que organizou, tomou as instituições. Hoje, a instabilidade institucional é muito grande, porque não são as Forças Armadas que estão à frente dessa construção de golpe. É parte de um estamento do Estado que é parte do Poder Judiciário. E dali nós não sabemos o que vem. Porque há uma compreensão do seguinte: aqui nós vamos estabelecer a normatização. A Constituição foi claramente agredida, rasgada nessa decisão. Eu queria alertar que os estudantes de direito, as faculdades, as pessoas se debruçassem no voto do ministro Celso Mello, nomeado por Sarney, um decano de muita experiência, mas é um voto fenomenal, excepcional, porque ele diz: esta é uma agressão à Constituição. A Constituição tem a presunção de inocência e estabelece que só será preso quem chegar ao julgamento em terceira instância, concluir o processo de julgamento. Isso aí foi um grande atropelo. Jô, e qual que é o impacto desse processo na própria democracia do país? Há um risco de uma ruptura institucional na sua avaliação? Eu diria que a gente já vive uma ruptura institucional. Há uma instabilidade, nós não sabemos, e eu diria que esse é o aspecto central que a sociedade tem que estar atenta, se vai ter eleições em 2018. Nós não temos essa certeza, porque com a Constituição sendo absolutamente agredida, pode, de algum momento, uma instância do Poder Judiciário estabelecer: olha, não temos condições de realizar eleições, vai conturbar a sociedade e pode suspender. Porque como tudo está sendo atropelado, por isso que hoje, quando nós, todas as forças políticas de esquerda, mas também forças democráticas, estamos unificadas na defesa dos direitos do presidente Lula de disputar, é porque quem está ameaçado não é o ex-presidente Lula. Se você se acostuma com estabelecer uma lógica de que, olha, o condenado em segunda instância vai preso, qualquer pessoa que for condenada em segunda instância porque entrou com a causa trabalhista ou porque deixou de pagar uma dívida. E se quem foi contra ele tiver um amigo juiz, de repente, de segunda instância, de repente ele pode ser condenado e preso. Então nós não estamos defendendo apenas o presidente Lula, a liberdade. Estamos defendendo a democracia, a liberdade sua, minha e de alguém que está aí na rua e que pode, de repente, também ser condenado e preso nessas condições. Até porque o PCdoB tem uma pré-candidata hoje à presidência da República, que é a Manuela Dávila, né? Então é uma defesa que ela é maior do que o processo eleitoral. Essa é uma questão que o PCdoB preza muito, porque os comunistas compreendem que eles só terão voz
presença nas instituições, nos parlamentos, se a democracia estiver vigindo. O PCdoB compreende que só haverá debate de confronto de ideias, de divergências, de projetos diferentes no Brasil, se a democracia estiver vigindo. Então, imediatamente, toda a bancada do PCdoB estava com o presidente Lula em São Bernardo na noite. A nossa pré-candidata, Manuela Dávila, estava lá, presente, levou sua filhinha de 2 anos, a Laura, para acompanhar aquele momento, e nesta semana ela está participando de atos no Uruguai, com o ex-presidente Mujica, na Argentina, com a ex-presidente Cristina, todos os atos, e também o Boulos está nesta semana em Portugal, em atos internacionais de defesa da democracia do Brasil e da liberdade do presidente Lula. Jô, e dentro disso que você está comentando, a gente pode falar numa mobilização conjunta, numa unificação dessa esquerda pela liberdade do presidente. Essa unidade, inclusive, ela facilita e aponta também para uma união dos partidos de esquerda na disputa presidencial, inclusive no primeiro turno, se for o caso? Eu diria que o PCdoB tem muita clareza de que, primeiro, nós temos que ter uma unidade programática. O que é que nós temos que fazer para o Brasil? Ontem fiquei assustada com dados que eu soube que o IBGE tinha chamado essa semana a divulgação de que o Brasil, os brasileiros e brasileiras tiveram uma perda de renda de 4 anos que nós só levaremos 7 anos para poder recuperar se a gente retomar o desenvolvimento econômico. Então, o Brasil tem que discutir as saídas. E foi uma grande vitória que os 5 partidos, o PT, o PCdoB, o PSB, o PDT e o PSOL, assinaram um documento programático de defesa de um programa de desenvolvimento para o Brasil. Essa é a primeira discussão. Todos defendem um programa comum. Em segundo lugar, nós já temos um pacto de, no segundo turno, estaremos juntos. Porque isso é da própria essência do desenvolvimento de um projeto de esquerda. É evidente que nada está definido. Nós vivemos um momento que ninguém sabe nem se vai ter eleições em 2018, quanto mais quem vai estar à frente, quem pode potencializar, como os adversários se situam para a gente impedir, sobretudo, a vitória do fascismo, porque a ameaça que o Brasil vive hoje é a ameaça fascista, a ameaça de ter um tiro jogado na caravana do presidente Lula, a ameaça de ter nos áudios de controladores de voos alguém que ameaça, que diz põe esse lixo no chão. Isso não é uma ameaça ao presidente Lula, é uma ameaça aos outros homens e mulheres que estavam sobrevoando naquela rota. A ameaça é isso. E até agora ninguém deu resposta. Por isso que nós não estamos discutindo quem vai ser, se vai ter um candidato, se não vai ter, no primeiro turno. Agosto, nós teremos que sentar. E o PCdoB tem a compreensão que dará o melhor da sua contribuição para que a esquerda esteja no segundo turno. Mas nesse momento é muito cedo para a gente discutir. Temos que somar forças pela democracia, pela garantia das eleições de 2018, por Lula estar presente e para que o país retome o desenvolvimento. Jô, como que você avalia o gesto do ex-presidente Lula de aclamar a Manuela Dávila e o Guilherme Boulos no discurso feito no Sindicato dos Metalúrgicos antes de se entregar à justiça? Eu creio que o presidente Lula é um homem muito apaixonado pelo país, muito apaixonado pela história, por contribuir. Evidente que ele respeitava a decisão, tanto do PCdoB, o meu partido, como do PSOL, de apresentarem candidaturas, como respeita, evidentemente, a decisão do PDT, agora lançando o Ciro, do PSB, agora lançando o Joaquim Barbosa. São partidos que constroem conosco uma perspectiva conjunta. Eles estão juntos, então? Eu diria que nós estamos juntos programaticamente. Sim. Na proposta de programa, eu não posso dizer que a Marina está no nosso campo,
porque a agenda, que é a agenda desses 5 partidos que assinaram o documento, não foi a agenda que foi absorvida pela pré-candidata Marina. Esses são os 5 partidos que têm projeto de desenvolvimento soberano, distribuição de renda, democracia, investimentos em tecnologia, em ciência e, sobretudo, em garantir a indústria brasileira, porque é essa que está ameaçada. O PCdoB trabalha, de alguma forma, com a hipótese de o PT, por exemplo, abrir mão de lançar candidatura e, no limite, esse gesto poderia ter esse significado, esse gesto do Lula lá naquele discurso? Eu diria que o PCdoB trabalha com as suas propostas, com as ideias suas. O PCdoB não tem expectativas diante de outros partidos que têm seus candidatos. Respeitamos as ideias. Achamos que deveria ter um momento em que estivéssemos juntos e juntas, e a alternativa seria quem tivesse melhor posicionado. Mas nós não cobramos de nenhum partido uma posição. Nós achamos que cada um vai ter a sua consciência com a história do Brasil e vamos ver o que é que pode nos unificar mais adiante. E ainda nesse cenário pré-eleitoral, que como a senhora falou, não há candidaturas colocadas ainda, há, enfim, uma união, uma convergência em torno de um programa. E 5 candidaturas, né? Exatamente. Não tinha, agora tem. Os partidos que assinaram, todos têm candidatos. Não há aí um temor, por exemplo, de que com tantos candidatos, a esquerda se veja, por exemplo, até mesmo fora do segundo turno? É isso, Heitor, que eu acho que é o mais importante. A gente lembra muito daquele dito de Minas, a cada dia sua agonia. Em agosto, nós teremos que refletir, sentar e ver qual é a situação. Em agosto. Agora, nós temos temor. A direção nacional do PCdoB fez mais uma reunião para analisar o quadro e coloca como uma preocupação central e uma meta eleitoral é que a esquerda deve estar no segundo turno. A esquerda entendendo, inclusive, candidaturas democráticas, desde que tenham este compromisso de soberania e de democracia. Esta seria a meta, que seria a mais importante. Por quê? Porque está em curso, neste governo Temer, ilegítimo, e, ao mesmo tempo, num conjunto de forças, um projeto de desconstrução nacional. Nós estamos entregando, vendendo, privatizando a Eletrobras. Eletrobras não é uma empresa apenas do Estado. Eletrobras é a luz da sua casa, da minha casa, mas é também de todas as regiões mais longínquas, que ainda não têm luz. Nós estamos vendo ameaçado a venda do velho Chico. Eu ontem participei de um debate em que alguém dizia, mas os ribeirinhos do entorno do Rio São Francisco terão que pagar a água que consumem? E um dos deputados que defendem a privatização da Eletrobras diz, sim, mas se todo mundo paga água, por que os ribeirinhos do São Francisco não pagar por sua água? Assintosamente. Por isso que nós, quando pensamos no segundo turno, nós estamos pensando em barrar um processo que está aprofundando a desnacionalização, a desindustrialização, a provável desconstrução completa do nosso poder na Embraer. A Embraer já é privatizada, mas quem tem e detém a condução são empresários nacionais. A Boeing quer passar o controle daquilo que foi uma construção tão grande nossa. Ô, Jô, então, bom, nesse momento, então, como você já vinha falando antes, ainda está em debate e está colocada a defesa da democracia, mas da defesa do ex-presidente Lula, inclusive contestando essa sentença, essa ordem de prisão dada a ele. Mas a falta de uma perspectiva efetiva de julgamento da prisão em segunda instância pelo STF, depois que o Partido Ecológico Nacional anunciou a ideia de não ter mais interesse naquela ação direta de constitucionalidade, ela não joga, esse fato não joga uma ducha de água fria nessa mobilização que está forte nesse momento, ao indicar aí que o presidente pode continuar preso e por um longo tempo ainda? Eu começo a sentir algo que no período da ditadura militar eu senti e hoje começa a ser descoberto.
um sentimento de democracia no seio do povo e em setores da sociedade. Eu vejo juristas renomados que não têm nenhuma simpatia até pelo Partido dos Trabalhadores, mas se posicionarem contra essa decisão de prisão em segunda instância, acabando e rasgando com a presunção de inocência prevista no artigo 5º, que é cláusula pétrea dos direitos individuais do povo brasileiro. Eu sinto que o povo começa a perceber, olha, mas que injustiça, por que 20 minutos para decretar uma prisão quando tem dezenas de políticos, agentes públicos, agentes políticos que estão com processo de corrupção? Nós vimos um apartamento com 52 milhões de reais. Não é uma tese de que o triplex vai ser do Lula um dia. Porque, aliás, todo mundo sabe que ninguém tem uma casa se não tiver a escritura. Aliás, é por isso que a população de cidades urbanas, como Belo Horizonte, nas áreas que já foram há 20, 30 anos ocupadas, pedem a garantia da sua propriedade. Então, isso daí eu começo a sentir que é um sentimento. E eu diria que o sentimento libertário, quando explode no povo, muda até pensamentos que a gente não sabe por quê. Como bem disse o ministro Lewandowski, que alma essas pessoas têm? Como disse o ministro Marco Aurélio, o que ocorre é uma verdadeira perversão da justiça. Então, pessoas dessa dimensão vai cada vez mais sensibilizar a sociedade sobre a possibilidade de que tem que lutar pela democracia. Pois é, Jô, falamos bastante, você falou bastante sobre democracia, falamos bastante sobre o cenário nacional, mas agora a gente precisa falar um pouco de Minas Gerais. Em Minas, quais que serão os rumos do PCdoB? O partido vai apoiar a reeleição do governador Fernando Pimentel? Quais são as condições políticas para esse acordo em torno dessa reeleição? O PCdoB tem sempre como referência não ter uma ação isolada, discursos radicais. O PCdoB acha que nós temos que fazer mudanças e, para mudar, tem que somar forças. Na soma de forças, aqui em Minas Gerais, constitui um polo que defende o país, que defende a democracia, que quer Minas se desenvolvendo. Esse polo se construiu em torno do governo do governador Pimentel. Nós estamos dentro deste campo, e é um campo que é a da história. Claro que o PCdoB tem seu projeto. O PCdoB vai praticamente reforçar sua bancada na Assembleia Legislativa, elegeu 3 e quer, no mínimo, manter esses 3 e ampliar. Vai garantir sua cadeira na Câmara dos Deputados. Nós temos uma excelente candidatura com o Watson Ribeiro, que foi secretário do governador Pimentel. E temos a novidade, que é uma candidatura majoritária, que é o meu nome pré-candidata ao Senado Federal. Este é o projeto do PCdoB, um projeto construído na direção nacional e consolidado com grande unidade e entusiasmo em Minas. E na semana passada, Jô, a gente teve aí noticiada a intenção, pelo menos, da candidatura da ex-presidente Dilma Rousseff ao Senado. Como que esse fato político impacta nessas negociações, já que estava sendo ventilado, sempre foi ventilado, a sua candidatura a esse mesmo cargo numa chapa com o PT? É muito importante que a gente saiba que nessa eleição serão eleitos ou eleitas 2 senadores ou 2 senadoras. Neste processo, a afiliação o domicílio eleitoral da presidente Dilma para Minas não altera em nada o projeto do PCdoB. Nós fizemos questão, por questionamentos da imprensa, de confirmar o direito dos partidos de lançarem candidaturas próprias. Então, existe uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a de número 72971, que estabelece e prevê que, dentro da coligação de governo, os candidatos ou candidatas ao Senado dos partidos que integram a coligação
poderão se colocar avulsos. Então, nós já temos cobertura legal e temos politicamente a convicção. O PCdoB vai apresentar uma pré-candidatura a Minas e às mulheres de Minas, que é a pré-candidatura assumida por mim. Agora, essa entrada da Dilma no jogo político, nesse tabuleiro, ela gera algum tipo de mal-estar dentro da chapa, da coligação? Olha, nós temos que... Da forma como foi anunciada? Nós temos que escutar. Nós ainda não tivemos a oportunidade de escutar do governador que está dirigindo esse processo as razões que levaram a esse movimento. Nós sempre respeitamos, mesmo que não entendamos, mesmo que discordemos qualquer tipo de movimento, mas respeitamos a decisão. Não sabemos bem. O fato concreto é que o PCdoB não altera o seu projeto e acha que todo o esforço para que os partidos que estavam na coligação se mantenham na coligação deve ser feito, porque Minas não pode retornar para o passado. Perfeito, Jô. Agradeço então a sua presença conosco aqui no Mundo Político mais uma vez. Obrigada a vocês. Tenho certeza que Minas hoje está muito preocupada. Estamos às vésperas do 21 de abril e está voltada para os destinos deste país. A gente só tem uma palavra central: tirem as mãos dos nossos direitos, tirem as mãos da nossa democracia, tirem as mãos do nosso velho Chico. Pois é, conversamos então com a deputada federal Jô Moraes, do PCdoB de Minas, falando aí um pouco a análise do momento político do país, da questão da prisão do ex-presidente Lula, como que fica a disputa eleitoral de outubro a partir dessa prisão, o arranjo e os rearranjos da esquerda e também um pouco da análise do cenário aqui em Minas Gerais. O Mundo Político fica por aqui, obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.